O Apocalipse é o livro da revelação. Por isso que João, ele começa o Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, dizendo revelação de Jesus Cristo. Esta palavra Apocalipse quer dizer tirar o véu. É como se alguma coisa estivesse debaixo de um véu, de modo que você não pode ver, que você não pode conhecer, mas então tira-se o véu. E quando tira-se o véu, se revela aquilo que estava escondido. Então, o livro do Apocalipse é o livro da revelação. Esse livro está dividido em 3 partes. E foi o próprio Senhor Jesus que fez essa divisão e passou a João. Essa divisão está no versículo 19 do capítulo 1. Ele diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que hão de acontecer. Então o livro está dividido no passado, no presente e no futuro. As coisas que viste é o capítulo 1. O que João viu no capítulo 1? Ele viu o Cristo glorificado. Ele diz que estava na ilha de Patmos por causa do Evangelho. Ele foi preso ali naquele lugar por causa do Evangelho. E quando ele estava ali, debaixo de sofrimento, uma ilha habitada por animais peçonhentos, animais selvagens, e quando ali ele estava, ele vê o Cristo glorificado. Então, o capítulo 1 é as coisas que viste, o passado. O capítulo 2 e o capítulo 3 são as coisas que são. Escreve as coisas que tem visto e as que são. Então, o capítulo 2, o capítulo 3 está dentro desta ordem cronológica do presente, as coisas que são. E então, a partir do capítulo 4, nós temos as coisas que hão de acontecer. Então, o futuro estará sendo revelado a João para que ele escreva, para que então chegue à igreja de Cristo Jesus. As coisas que são o presente, o capítulo 2 e o capítulo 3, são 7 cartas. 7 cartas que o Senhor envia às 7 igrejas da Ásia Menor. O Senhor escolhe aquelas 7 igrejas, representando toda a igreja de Cristo sobre a face da terra. Então nós temos as coisas que viste, capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e capítulo 3, e as coisas que hão de acontecer, do capítulo 4 a seguir. Nesta noite, não que eu vou estar ministrando nas terças-feiras subsequentes sobre o Apocalipse, não. Mas nesta noite eu quero meditar com os irmãos neste capítulo 2, que, versículo 1 ao 7, que nós lemos, que é a primeira carta, a carta que o Senhor manda à igreja de Éfeso. Por que o Senhor mandou a primeira carta para a igreja de Éfeso? A cidade de Éfeso era uma cidade muito rica, era uma cidade grande. Ela era a segunda maior cidade naquela época. Acredita-se que ela tinha mais de 250 mil pessoas habitando ali. Era um centro comercial. Na verdade, dizem que Éfeso era a encruzilhada de todo o comércio. Todo viajante tinha que passar por ali. Ali era um centro principal do Império Romano, aonde se fazia negociações e era necessário passar por ali para ir para outras regiões. Aquela igreja era conhecida como a igreja mãe da Ásia Menor. Por ser a maior cidade, ali também era a igreja principal da Ásia Menor. Por isso que então, ou provavelmente por isso então, que a primeira carta é enviada à igreja de Éfeso. Para nós sabermos como se deu a igreja em Éfeso, ou o início da igreja em Éfeso, é necessário nós lermos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 19, fala
da primeira vez que Paulo ali esteve. Ele está vindo de Corinto, ele passa pela Acaia, e ele então chega em Éfeso, e ele leva consigo, quando ele ali foi, Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, esse casal tementes a Deus, que foram companheiros do ministério do apóstolo Paulo. Paulo vai ficar poucos dias ali em Éfeso, e ele vai deixar ali, quando ele sai dali, ele vai deixar então Priscila e Áquila, iniciando a obra da igreja, pregando o evangelho. Paulo vai voltar ali depois de 2 a 3 anos. Paulo, ele volta. Quando Paulo ele volta em Éfeso, já tem um grupo de crentes ali. A Bíblia vai dizer no capítulo 18, versículo de número 23, por exemplo, que vai chegar ali um certo homem chamado Apolo, um homem ousado, um homem eloquente, um homem poderoso na Escritura, mas que ainda não conhecia o Espírito Santo, um homem que havia sido batizado no batismo de João. Ele ainda não havia sido batizado no batismo da graça, ou ainda não havia recebido o Espírito Santo. Quando Paulo ele volta, então, ali depois de entre 2 e 3 anos, já na sua terceira viagem missionária, já tem um grupo de pessoas ali que serve a Deus. Capítulo 19 do livro de Atos diz, então, que Paulo ele chega a Éfeso. E quando Paulo ele chegou a Éfeso, ele foi o período que mais tempo ele ficou numa cidade. Ele vai ficar ali. Acho que eu estou com a língua meio pesada. Viu? Ele vai ficar ali por aproximadamente 3 anos. Na verdade, quando você lê Atos capítulo 20, versículo de número 31, Paulo ele vai dizer que ficou em Éfeso durante 3 anos, pregando a palavra, ensinando aquele povo a ser um crente fiel a Deus. Paulo então vai sair dali, depois de 3 anos, ele vai voltar mais tarde em Mileto. Em Mileto, ele vai chamar os anciões de Éfeso, que é aqui o capítulo de número 20, versículo 17 a seguir. Em Mileto, ele chama ali os anciões de Éfeso, e ele vai exortar aqueles anciões, dizendo no versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Paulo ele já vai estar profetizando aqui que a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, ela vai ser perseguida por falsos ensinadores da palavra de Deus. Paulo, no capítulo ainda de número 20, versículo de número 38, diz que ele avisou os anciões que ele não voltaria mais vê-los face a face. Ele diz, eu não vou mais estar com vocês em Éfeso. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo vai empreender a viagem para Jerusalém, onde ele será preso e dali será enviado para Roma, aonde ele terá ali o seu primeiro período de prisão em Roma. A verdade é que Paulo nunca mais voltou para a cidade de Éfeso. Mas entre essa primeira prisão em Roma e a segunda prisão, entende-se que Paulo ele passou pela Macedônia. Ele teve um período de liberdade e ele então foi numa viagem que é conhecida como a 4ª viagem missionária de Paulo. E ele passa em Macedônia. Em Macedônia, ele fala para Timóteo ficar em Éfeso como pastor de Éfeso. Se você tiver depois a curiosidade de ler na tua casa, em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 3, diz, como te roguei, quanto parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensine outra doutrina. Paulo, ele já estava vendo que aquela igreja seria, mais uma vez, açoitada por falsos ensinamentos. Então aquela igreja de Éfeso foi uma igreja que teve só pastores, na linguagem de hoje, top. Paulo foi pastor daquela igreja, Timóteo foi pastor daquela igreja, e também disse que João, o apóstolo, também foi pastor daquela igreja. Então aquela igreja, ela não tem do que reclamar de pastores. Os pastores que passaram por ali foram homens de Deus, homens que pregaram a palavra, que ensinaram e que amaram aquela igreja.
Quando Paulo fundou aquela igreja, foi na década de 50, no ano 50 depois de Cristo. Foi quando Paulo iniciou aquele trabalho. Quando esta carta está sendo escrita, já é o ano 95 depois de Cristo. Já havia se passado aproximadamente 45 anos, desde a fundação até este momento que a carta está sendo escrita. Então aquela igreja já não é a igreja da primeira geração, que havia se convertido através do apóstolo Paulo, através de Timóteo, não. Aqui nós já estamos com a segunda e terceira geração. Já são os filhos e os netos daquela primeira geração que iniciou a igreja em Éfeso. Então agora o Senhor está escrevendo esta carta, então eu gostaria de começar a ler. Primeiro versículo: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. No versículo de número 20 do capítulo 1 do Apocalipse, diz que as 7 estrelas são os pastores das 7 igrejas, são os anjos das 7 igrejas. Deus está dizendo que os pastores das igrejas estão nas suas mãos. Os pastores estão debaixo do cuidado de Deus. Os pastores estão debaixo da observância de Deus. Deus os tem em suas mãos. Mas diz também que ele é aquele que passeia entre os 7 candeeiros, ou 7 castiçais. No versículo 20 do capítulo anterior diz que são as 7 igrejas. Então os pastores é representado pelas estrelas, e os castiçais, ou 7 candeeiros, depende da tradução, é representação da igreja. Deus é aquele que tem os pastores nas suas mãos, e Deus é aquele que passeia no meio da igreja. Então, quando Deus fala, Ele tem conhecimento daquilo que está acontecendo. Aquele que passeia, aquele que anda, Ele conhece todas as coisas. E o Senhor vai mostrar isso aqui nas 7 cartas. Ele conhece intimamente o pastor e a igreja. É por isso que tem uma estrutura nas 7 cartas. O Senhor se apresenta, o Senhor elogia, o Senhor faz uma crítica, o Senhor clama o arrependimento e o Senhor faz uma promessa. Ele conhece a sua igreja. Ele nos conhece intimamente. Nós nos escondemos de homens, mas não tem como nós nos escondermos de Deus. Pastor disfarça para a igreja, pastor se esconde da igreja aquilo que ele é, mas ele não consegue esconder de Deus. A igreja não consegue se esconder de Deus. Nós disfarçamos para os nossos líderes, nós mentimos para os nossos líderes para não falar realmente quem nós somos, mas nós não conseguimos esconder de Deus. Por quê? Porque Ele é aquele que nos conhece intimamente. Deus me conhece, Deus te conhece. Ao mesmo tempo que isso é motivo de conforto para nós, porque Ele conhecendo, Ele sabe a nossa necessidade, também é motivo de responsabilidade, porque Ele nos conhecendo, Ele sabe o que nós temos falado, Ele sabe o que nós temos feito, Ele sabe por onde nós temos andado. Nós não conseguimos esconder de Deus. Eu posso me esconder do pastor Oséias, meu pastor, meu presidente, mas eu não consigo esconder de Deus. Deus está me vendo, Deus está nos contemplando, e Deus, Ele sabe tudo sobre nós. É o que nós aprendemos no Salmo 139, quando o salmista diz que palavra alguma veio na minha boca e tu já conheces. Quando o salmista diz que o Senhor viu nós sendo formados vendo a nossa mãe. Quando o salmista diz que nós não podemos fugir da presença dEle. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso andar. Ele conhece tudo sobre nós. Aí o Senhor vai dizer: conheço as tuas obras. O Senhor conhece tudo, Ele conhece as nossas obras. Ele diz: eu conheço teu trabalho. O versículo 2, o versículo 3 e o versículo 6 são elogios de Deus para aquela igreja. Versículo 2, eu conheço o teu trabalho. Aqui o trabalho, a palavra no grego é no sentido de um trabalho que provoca suor.
Sabe aquele trabalho que você soa para fazer? Aquele trabalho que traz um cansaço tremendo para o teu corpo? Aquele trabalho que você tem que empreender toda a sua força, seja física, seja mental, para realizar? Quando o Senhor diz para essa igreja, eu conheço o seu trabalho, o Senhor está dizendo que Ele sabe que aquela igreja tem suado, que aquela igreja, ela tem se esforçado com toda a sua força para combater as heresias. O Senhor diz, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. Aqui não é aquela paciência em que você se sujeita ao que está acontecendo, não. Aqui é aquela paciência no grego em que você luta, ainda que você está tendo alguma adversidade, mas você continua lutando pacientemente até conquistar a tua vitória. Então o Senhor diz, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. Eu sei que vocês não suportam os falsos ensinadores, aqueles que se dizem apóstolos e não são. Naquela época, havia, os teólogos assim diz, os apóstolos de primeira classe e os apóstolos de segunda classe ou de uma classe inferior. Os apóstolos da primeira classe são os 12, são aqueles que andaram com Cristo. Mas a Bíblia fala de outros que também receberam o título de apóstolos, que eram pregadores itinerantes, que passavam pelas cidades ensinando. Estes também tinham o título de apóstolos. E tinha alguns itinerantes que chegavam numa cidade e falava que era apóstolo para usurpar, para tomar, para, vou usar um termo forte, roubar aquela igreja. Não apenas a questão financeira, mas também a questão do ensino da palavra de Deus. Mas quando esse chegava em Éfeso, a Bíblia vai dizendo no versículo 2 que eles colocavam eles em prova, para saber se eles eram realmente aquilo que eles falavam. E diz o versículo 2, e tu os achastes mentirosos. Queridos, a Bíblia manda nós provarmos os espíritos dos profetas. Nós não podemos receber qualquer um e achar que é homem de Deus, e não, nós temos que prová-los. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece uma árvore. Tem pessoas que dizem que são o que não são, e muitas vezes nós deixamos nos levar pela palavra bonita que eles falam, e eles vêm e nos enganam, e levam o que nós temos de precioso, e deixam problema no meio da igreja. E nós devemos tomar muito cuidado. O versículo 3 diz, sofreste, mais uma vez tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aquela igreja era uma igreja que primava pela pureza doutrinária. Aquela igreja, ela se esforçava para ter uma teologia pura, para ter uma doutrina pura. E o Senhor elogia eles. E no versículo de número 6, o Senhor também vai elogiar eles por odiar as obras dos nicolaítas. Quem eram esses? Alguns dizem que eles eram discípulos de Nicolau, aquele do capítulo 6 de Atos, que havia sido separado para o diaconato. Diz que um dia colocaram este homem à prova dizendo que ele era ciumento, acusaram ele de ciúmes. E para ele provar que ele não era ciumento, ele deixou qualquer homem da igreja deitar com a sua mulher. E aí começou a obra dos nicolaítas. Para você ser crente e provar que você era fiel, então se praticava orgia. Esse eram os nicolaítas. Mas diz que essa igreja aborrecia, odiava a obra dos nicolaítas. Era uma igreja pura teologicamente. Era uma igreja com uma doutrina pura. Eles se esforçavam para que aquilo que eles acreditavam, para que os seus dogmas não caíssem por terra. Mas aí o Senhor faz uma coisa pesada de se ouvir. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Aquela igreja tinha se esforçado para
guardar a doutrina. Aquela igreja tinha se esforçado para combater as heresias. Mas no percurso dessa luta contra a heresia, eles deixaram o primeiro amor. Eles deixaram o primeiro amor a Jesus. Aqui nós podemos interpretar de duas formas. Primeiro, no sentido cronológico. O primeiro amor era o amor daquela igreja, da primeira geração. Quando você lê o livro de Efésios, melhor dizendo, Paulo, capítulo 1, versículo 15, ele vai elogiar aquela igreja pelo amor que eles tinham por todos os santos. É a primeira geração da igreja. Quase 20 vezes você vai encontrar a palavra amor no livro da carta de Paulo aos Efésios. Mas aquela primeira geração havia dado lugar para a segunda geração. E aquela segunda e terceira geração já não tinha mais aquele amor da primeira geração. Aquela igreja da primeira geração era uma igreja que pregava, era uma igreja que viajava, era uma igreja que contribuía na obra missionária, era uma igreja que pregou o evangelho e expandiu os seus limites. Agora a igreja dessa geração em que o Senhor está escrevendo é uma igreja que está preocupada mais com a questão doutrinária, teológica, do que em pregar o evangelho de Cristo Jesus. Mas também alguns interpretam no sentido de qualidade. O amor que eles tinham por Cristo agora não era aquele mesmo amor que a primeira geração tinha, ou que eles tiveram no início da fé. Aquele amor fervoroso, aquele amor quente, aquele amor que não vê limites, que não vê barreiras, que não vê obstáculo. Esse amor também é chamado como o amor da noiva. E nós podemos ver isso na Bíblia Sagrada em Jeremias capítulo 2 e versículo 2. Ali na nova versão transformadora diz: lembro-me de como você desejava me agradar. O Senhor falando sobre a nação de Israel, sobre esse primeiro amor. Lembro-me de como você desejava me agradar. Quando era uma jovem noiva, há muito tempo atrás, você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Esse amor no sentido de qualidade. É o amor que faz tudo para agradar o Senhor. É o amor que vence barreiras, que vai aonde o Senhor ir, mas vai a fim de agradá-lo, a fim que ele esteja feliz e contente. Você lembra quando você namorava, o que hoje é sua esposa, o que hoje é seu marido? O esforço que você fazia para agradar ela, para agradar ele. Passa-se o tempo de noivado, de namoro, vem o casamento e passa-se o tempo, e aí já não faz mais nenhum esforço. Tudo a gente vê obstáculo, porque já é nosso. E aquilo se torna um esquecimento na nossa vida, e nós nos deixamos de lembrar da pessoa amada. Quando o Senhor fala aqui, deixaste o primeiro amor, o Senhor está dizendo: vocês já não me amam como me amavam no começo. Vocês ficam vendo obstáculo. Na primeira fé, podia estar chovendo, sol, trovoada, barro. Nós saímos de nossa casa, nós vimos adorar a Deus. No primeiro amor, nós não víamos obstáculo. Nada nos impedia de estar na casa dele, de fazer a obra dele e de glorificar a ele. Passou-se o tempo. A chuva é obstáculo, o sol é obstáculo, o barro é obstáculo, o dia é obstáculo. E nós começamos a colocar tudo no lugar de Deus. Primeiro amor, nós não vimos a hora de dar 4 horas para nós sairmos correndo do trabalho para casa tomar banho para vir na igreja. Hoje nós não importamos mais com isso. Se sobrar tempo, nós vamos estar na casa de Deus. Se não sobrar tempo,
o Senhor me entende, o Senhor conhece. Nós fazemos compromissos no momento que nós não deveríamos ter compromisso, porque era para estarmos adorando a Ele. Mas nós não estamos mais nos importando. É o que o Senhor Jesus fala. Eu vejo que vocês estão trabalhando muito. É elogiar vocês trabalhar. Eu vejo que vocês estão suando, vocês estão exaustos. Vocês estão empreendendo toda a vossa energia. Mas vocês deixaram o primeiro amor. Porque é possível nós estar fazendo a obra de Deus, mas nós não estarmos agradando a Deus. É possível nós estarmos fazendo a coisa certa, mas de modo errado. E é o que essa igreja está fazendo. Está fazendo a coisa certa, mas está fazendo de modo errado. A preocupação deles é mais o exterior do que o interior. O espírito farisaico. Quando surgiu os fariseus, os Hassidim, eles surgiram no segundo século antes de Cristo para combater o costume e o modo de viver grego que estava entrando dentro de Israel. E eles se levantaram para defender a lei de Deus, para defender o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a lei que Deus havia estabelecido. Eles surgiram com um propósito digno diante de Deus: lutar contra a heresia. Mas na época de Cristo, aquilo já tinha transformado em algo tão exterior, que o Senhor vai dizer que os lábios deles falavam do Senhor, mas o coração estava longe de Deus. O Senhor disse que eles eram como sepulcros caiados, bonito, maravilhosos por fora, revestidos de pedras preciosas, mas o interior era podridão. Porque uma santidade externo que nega a essência do que é santo é farisaísmo. Aqui o amor, os teólogos discutem se é o amor apenas para com Deus ou é o amor também para com o próximo. Mas se o amor esfriou, e se o teu amor esfria para com Deus, logo o teu amor também esfria para com o próximo. E aquela igreja estava colocando os seus dogmas acima do ser humano. É o que o Senhor Jesus vai acusar os fariseus. Vocês têm os seus dogmas. Vocês estão dízimo do coentro, da hortelã. Vocês estão dízimo de tudo. Mas vocês negam o juízo. Vocês negam a misericórdia. O que adianta eu defender os meus dogmas, aquilo que eu acredito com tanta energia, mas se eu desprezo o meu irmão só porque ele errou, só porque ele pecou? É por isso que quando Jesus fala no versículo 6, Jesus não diz assim: olha, tem porém uma coisa boa, que vocês odeiam os nicolaítas. Não, não é isso que o Senhor fala. O Senhor diz: vocês odeiam a obra dos nicolaítas. Eu devo abominar o pecado, mas eu devo amar o pecador. Eu devo abominar aqueles que trazem a transgressão que vem até nós, mas eu tenho que amar aquele irmão e tenho que lutar por ele. Mas a igreja do século 21 tem se tornado uma igreja de fariseus, em que nós falamos que defendemos uma doutrina, um dogma, porque amamos a Deus. O Senhor diz: não, o coração de vocês estão longe de mim.
Eu não posso colocar os meus dogmas acima daquilo que diz a Bíblia e acima do ser humano. Jesus era santo. Jesus é santo. A Bíblia diz que na sua humanidade não viu-se nele pecado. Mas Jesus sempre estava sentado com pecadores, abraçando pecadores, comendo com pecadores. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Também quando às vezes nós colocamos tantas as coisas em primeiro lugar, no lugar de Deus. Nós colocamos tudo e todos em primeiro lugar. E nós falamos que amamos Deus. Eu disse que é possível, nós estamos fazendo a coisa certa, mas de modo errado. A Bíblia fala de Marta e Maria. Marta preparando um jantar para Jesus. Marta preparando um banquete para Jesus. E Maria aos pés de Jesus. Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Se fala que é Marta e Maria, porque Marta era a mais velha. E sabe o que Marta fez? Marta esqueceu Jesus na sala. E lutando para lá, correndo para cá, para fazer alguma coisa. E quando ela vê a sua irmã mais nova sentada aos pés de Jesus, ela questiona Jesus. É como se ela estivesse falando: Jesus, tu não está com vergonha, não? De ver minha irmã sentada aí, eu trabalhando, eu suando, eu lutando para fazer um banquete para o Senhor. Jesus olha para ela e diz assim: Marta, você está preocupado com muitas coisas. E quantas vezes as muitas coisas nos preocupam. E o Senhor diz: só uma coisa é necessário. E Maria escolheu a melhor parte. Quando eu estava lembrando desse texto, meditando nesse texto, e desde domingo o Senhor pôs no meu coração esse texto, desde domingo de manhã, eu comecei a meditar, eu saí daqui da escola dominical, fui para minha casa meditar, e comecei a meditar nesse texto. Eu lembrei-me daquele palácio, Taj Mahal na Índia, uma das 7 maravilhas do mundo. É um patrimônio da humanidade. Quando o imperador, ele foi construir aquele palácio, ele construiu por causa da morte da sua esposa, que ele mais amava. A esposa que ele mais amava morreu. E diz que ele pega o corpo da mulher, manda embalsamar e coloca dentro de um caixão. E leva aquele caixão e coloca no meio de um terreno. E ordena para que comecem a construir um palácio ao redor daquele caixão. Todo dia ele lá via a obra, ele via o caixão da mulher e dizia: olha, eu estou construindo esse palácio em tua homenagem. E os dias foi passando, os dias foi transformando em meses, em semanas, em meses, depois em anos. E agora o coração dele já esqueceu da mulher. O coração dele está no palácio. E diz que um dia, ele andando no meio do palácio, da construção, olhando, ele trupica no caixão. Entulho, aquele caixão, trupica. E ele: o que esse caixão está fazendo aqui? O que colocaram aqui? Chamaram o empregado e diz: pega esse caixote, está atrapalhando aqui, joga fora. Dentro do caixote, o corpo da mulher. Aquele palácio estava sendo construído em memória da mulher. Mas agora ele não lembrava mais da mulher. Ele tirou do meio aquela para quem ele estava construindo um palácio em honra.
Quantas vezes nós estamos fazendo isso para Cristo, contra Cristo? Quantas vezes as preocupações, até mesmo com o trabalho da igreja, são tão grandes, que nós esquecemos do Senhor. Nós já não temos mais intimidade com Ele. Nós já não falamos mais com Ele. Nós já não sentimos mais Ele. Aquelas noites de madrugada que nós tínhamos da primeira fé, foi esquecida. Aqueles momentos de oração e de adoração, de lágrimas, já não tem mais. Nós continuamos indo para a igreja, fazendo a obra dele, mas ele não é mais o centro do nosso amor. Nós passamos a viver uma vida de aparência na igreja. E nós sim viemos no culto. Mas pouco importa se ele vai estar presente ou não, se nós vamos sentir a presença dele ou não, se nós vamos se alegrar nele ou não. E Deus quer que nós voltemos ao primeiro amor. Deus quer que nós voltemos a ter aquele momento de intimidade com Ele. Aquele momento em que nós dobrávamos diante dEle. O Senhor tem saudade de nós. O Senhor tem saudade das tuas lágrimas, do teu gemido, da tua presença, da tua oração de madrugada, do teu jejum. Nós estamos preocupados com tanta coisa. O Senhor está olhando para nós, está dizendo, eu estou vendo que você guarda a doutrina da igreja, de ministério de Alterosa. Eu estou vendo que você tem zelo pelo dogma da igreja de Alterosa. Eu estou vendo que você vem no culto. Mas eu não sinto o teu coração em mim mais. E nós deixamos Jesus lá na sala abandonado. Nós fizemos propósito, Deus, eu vou te servir. E quantas vezes nós fazemos isso, tirada do ano? Este ano eu vou pegar mais firme, este ano eu vou fazer isso, este ano eu vou fazer aquilo. E aí inicia o ano, a correria do ano, as preocupações. Nos faz esquecer. Eu lembro-me de Gideão. O Senhor falou com ele. E Gideão diz, pastor Ivani, se é o Senhor que está falando comigo mesmo, fique aqui. Eu vou ali preparar um sacrifício para ti. O Senhor diz, vai. Ele vai pegar um éfa de farinha, mais de 11 quilos de farinha, né? E vai fazer pão. Quanto tempo gasta para fazer pão de 11 quilos de farinha? Ele vai pegar um cabrito. Ele vai matar o cabrito. Ele vai esfolar o cabrito. Ele vai limpar o cabrito. Ele vai cozinhar o cabrito. Quanto tempo será que ele levou para fazer isso? Mas ele diz ao Senhor, fica aqui que eu vou lá. Depois de horas e horas que estava pronto, ele pega e ele vai lá naquele lugar. E quando ele chega lá, o Senhor estava lá esperando o Gideão.
Se Gideão não tivesse ido, ele continuaria lá esperando Gideão. Passou as horas, passou o tempo, mas ele continuava esperando lá, porque Gideão falou: eu vou vir aqui oferecer uma oferta para ti. Quanto tempo faz que o Senhor está te esperando? É a oferta que você prometeu para Ele, a vida que você prometeu para Ele, o amor que você prometeu para Ele. Quanto tempo faz? E o Senhor, Ele está nos esperando lá no lugar que nós fizemos o acordo com Ele. O Senhor diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor vai apontar para aquela igreja 3 passos para eles voltar ao primeiro amor. Primeiro, lembra-te, traz a memória quando você deixou de me amar. Depois que trazer à memória o tempo que foi, arrependa-te, mude de ideia, mude de pensamento. E então, entre em ação, voltando a amar novamente a mim, volte às primeiras obras. Deus é um Deus tão misericordioso, que apesar de nós errarmos, apesar de nós pecarmos, Ele sempre está esperando que nós nos lembremos, que nós nos arrependemos e que nós possamos voltar para Ele. O Senhor está nos esperando, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, Ele está nos esperando voltar-se para Ele. Mas Ele diz: se não, se vocês não entrar nesse processo, eu virei até ti, e eu tirarei do seu lugar o teu castiçal. O castiçal é a igreja. Então o Senhor está dizendo: arrependa-te, volta-te, porque vai chegar um dia que eu vou vir até ti. E se você não tiver mudado, eu vou arrancar a igreja de você. Eu vou tirar você da igreja. Eu vou tirar o brilho do meu Espírito Santo de você, a minha presença de você. E aí, quando o Senhor tira isso de nossa vida, não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais solução. Mas Deus nesta noite está dizendo para nós, Deus está dizendo para mim e para você: aonde foi que você caiu? Quando foi que você deixou de amar ao Senhor? Quando foi que você colocou tantas coisas no lugar de Deus na tua vida? Lembro-me agora de um pastor que eu tive. E foi meu patrão. Paulo Oliveira, o nome dele. Aquele homem foi meu pastor por uns 3 anos. Um dos melhores pedreiros que eu já vi trabalhar. Mas aquele homem só chegava no culto atrasado. A preocupação dele sempre foi o trabalho. E trabalhava tanto, tanto. Chegava no culto à noite, não tinha o que pregar, abria a Bíblia em qualquer lugar, descia o cacete na igreja. O dinheiro dele nunca dava para ele pagar as contas. Dizimista. Sempre endividado. Eu parei de trabalhar com ele, porque tinha dia que tinha um acerto, ele me tinha que pagar 10 dias,
Ele dizia assim: Saulo, eu só posso pagar 6 dias, porque 4 dias eu tenho que usar para pagar minha conta. Mas eu também já tinha família. Eu também já tinha conta. A casa dele era um transtorno. Não tinha comunhão com a mulher. A mulher fazia a comida dela, ele fazia a comida dele, morando debaixo do mesmo teto, em quarto separado. Vivendo em pé de guerra com o filho, com as filhas. Hoje aquele homem não está mais na igreja. Ele colocava tudo na frente das coisas de Deus. Ou melhor, todas as coisas na frente de Deus. Você tem que parar. Nós temos que parar, irmãos. De colocar as coisas na frente de Deus. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar àquele tempo que nós tínhamos comunhão plena com Deus. Em que nós tínhamos momento de adoração com Deus. Não podemos mais continuar desta forma. O Senhor me pôs aqui como pastor desta igreja. Eu sou chorão, é verdade, eu choro. Mas o meu coração não aguenta. Quando eu olho para mim, eu olho para a igreja que Deus me confiou e eu vejo que nós temos feito tantas coisas, mas totalmente longe do nosso Deus. E a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo possa vir no nosso coração, trazer a nossa memória aonde nós caímos, aonde nós erramos, e o que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida. As lágrimas que correm no meu rosto são testemunha das horas e horas que eu passei diante de Deus, meditando e orando para ministrar esta palavra. Porque se eu que sou homem ruim, mau, coração mau, eu sinto a dor. Imagina o nosso Deus, para quem nós não conseguimos mentir, para quem as nossas desculpas esfarrapadas não servem. Porque nós somos especialistas em dar desculpa. Eu não fiz isso por causa daquilo. Mas Deus, Deus, Ele conhece e Ele sabe. Inclina a tua cabeça em nome de Jesus e a banda vai louvar a Deus depois. Pai querido, meu Deus, é somente o Senhor que pode falar. É somente o Senhor que pode mudar. Mas eu venho diante da tua igreja com a palavra que tu me deu.
eu tenho transmitido ao teu povo. Tu conhece o coração de cada um dos teus filhos que aqui está. E somente o Senhor é que pode mudar corações. Eu peço a Ti, traga a nossa memória, aonde nós caímos, aonde nós deixamos de servir a Ti com fervor e com amor. Traga na nossa memória um dia, Senhor, que nós deixamos de amar a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E muda-nos, ó Pai. Transforma-nos, ó Deus. E que esta igreja de Nova Resende, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, que nós possamos ser reavivados pelo Teu Espírito no nosso interior. E que nós possamos servir a Ti com fidelidade e com inteireza de coração. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. A banda.